A sala estava silenciosa, exceto pelo farfalhar das páginas de uma revista de moda que Oksana folheava com desinteresse, recostada no sofá. Na capa, uma modelo exibia um sorriso perfeito e um anel de noivado que brilhava como um pequeno sol. Do outro lado da mesa, Helena suspendeu por um instante o preenchimento das planilhas contábeis espalhadas sobre a toalha xadrez da cozinha. Do lado de fora, março teimava em não se decidir, ora neva, ora chuva misturada com neve deixava as ruas lamacentas, ora um sol inesperado surgia, como se quisesse convencer todos de que a primavera estava próxima. Será que um dia vai aparecer alguém decente? Suspirou Helena, afastando do rosto uma mecha dos cabelos castanho claros que insistentemente caía sobre os olhos. O importante é que seja um homem de verdade, não como aquele egor do ano passado. Ah, não me lembre daquele pão duro, riu Oksana, ajustando os cachos loiros que emolduravam seu rosto. No meu aniversário, ele me deu um caderno de papelaria barata e achou que eu ia desmaiar de felicidade. Helena sorriu sem jeito, enquanto continuava a conferir os lançamentos contábeis. 30 anos, um apartamento minúsculo em um bairro afastado, uma noite de sábado dedicada a números. Não era exatamente o retrato da realização, mas a poupança para a casa própria crescia a cada mês, e isso aquecia seu coração mais do que qualquer atenção masculina. Escuta só, semana que vem tem a festa de final de ano do shopping onde eu trabalho, disse Oksana, repentinamente animada. Vão estar lá um monte de homens interessantes, locatários, empresários, gente de negócios. Que tal ir comigo? Eu te apresento para todo mundo. Ah, Oksana, você sabe que isso não é muito a minha praia, hesitou Helena. Lenka, você já tem 30 anos, interrompeu a irmã, fechando a revista com um gesto decidido. Vai ficar fazendo balancetes até os 40? E os filhos, quando é que vão chegar? Alguma coisa doeu no peito de Helena. Ela mesma já havia pensado nisso, especialmente quando via jovens mães passeando com seus bebês pelo parque. Mas onde arrumar um homem que não fugisse correndo ao saber que ela queria constituir família? Está bem, concordou ela, surpreendendo a si própria. Mas só se você arrumar um vestido decente para mim. Tudo que tenho no armário, ou é roupa de trabalho, ou está tão gasto que parece pijama. Oksana iluminou-se como se tivesse ganhado na loteria. Um dia foi suficiente. Conheceu o Dima em uma concessionária. Bonito, com um bom salário, era gerente sênior. Descobriu que ele adorava perfumes Chanel e futebol. Demorou horas para escolher um carro, sinal claro de que gostava de chamar atenção. Perfeito para Lenka. Que se apaixone. Depois eu tiro de você. Ela nem vai desconfiar que tudo foi armado. Oksana fechou com cuidado um caderninho de couro e escondeu-o debaixo do travesseiro. A operação noivo estava apenas começando. Dima, está é minha irmã mais velha, Helena. A melhor irmã do mundo, anunciou Oksana, praticamente empurrando Helena na direção de um homem alto, de cabelos escuros, que estava junto à mesa de aperitivos. A festa de confraternização do Shopping Europa estava em pleno vapor. Luzes suaves, música ambiente, o cheiro de comidas refinadas e perfumes caros. Helena sentia-se deslocada naquele vestido bordô emprestado, que Oksana insistira para que usasse. Dmitri, disse ele, estendendo a mão com firmeza. Apertou a dela com segurança, sorriu com confiança, vestia um terno que claramente não era de loja popular. Sua irmã me falou muito sobre você. Sério? Surpreendeu-se Helena, lançando um olhar rápido para Oksana, que embora conversasse animadamente com outros convidados, não perdia de vista os dois. Ela disse que você é contadora. Admiro quem entende de números. Eu sempre tive dificuldade com matemática, riu Dmitri. E você trabalha em alguma área específica? Na construção civil. Sou da empresa S, respondeu Helena, surpresa com a própria naturalidade. Normalmente em eventos assim, ela se sentia travada. É mesmo? Eu trabalho com automóveis. Europa Auto. Talvez já tenha ouvido falar, disse ele com um tom de orgulho na voz. A conversa fluiu com facilidade. Dmitri revelou-se um ótimo ouvinte, fazendo perguntas sobre seu trabalho, rindo de seus próprios erros em vendas. Helena, aos poucos, foi relaxando. Você tem uma irmã incrível, comentou ele quando Oksana se aproximou por um instante. Se preocupa tanto com sua felicidade. É verdade, a Oksanka é especial, concordou Helena, sem notar o brilho estranho nos olhos verdes da irmã. Mãe, finalmente conheci a pessoa certa, desabafou Helena ao telefone uma semana depois da festa. O Dima é um homem de verdade. E a Oksana está tão feliz por mim, vive perguntando. Como estão as coisas? Do outro lado da linha, Galina Mikhailona suspirou aliviada. Que bom, minha filha. Já estava pensando que nunca ia ter netos.
Em apenas 7 dias, Dmitry havia levado Helena ao teatro e 2 vezes ao cinema. Jantares em restaurantes elegantes, planos para o futuro. Ela parecia ter renascido. Passou a cuidar mais da aparência, a comprar roupas novas, a fazer programas nos fins de semana. Só uma coisa a incomodava. Oksana aparecia o tempo todo, como por acaso. Ora estava no mesmo restaurante com as amigas, ora no shopping onde eles escolhiam um presente para a mãe dele. Que coincidência! Exclamava ela cada vez radiante. Não se importam se eu me juntar a vocês? Dmitry nunca se opunha. Pelo contrário, parecia genuinamente contente em ver a irmã mais nova de Helena, perguntava sobre seu trabalho, ouvia com atenção suas histórias sobre clientes difíceis do shopping. A Oksana é tão alegre, dizia ele a Helena. Sua família toda parece ser assim, tão positiva. Helena se enchia de orgulho pela irmã. Na infância, Oksana era mimada, os pais viviam comparando as duas, uma tirava notas altas, a outra mal passava de ano. Mas agora a caçula havia amadurecido, tornado-se atenciosa, carinhosa. Ele engoliu a isca como um peixe faminto. Agora é só questão de tempo, anotou Oksana em seu diário. Adora futebol e torce para o Lokomotiv, coleciona miniaturas de carros, detesta quando mulher usa maquiagem pesada. A Lenka é justamente daquele jeito natural, boba, exatamente o que ele procura. Enquanto isso, comprei um frasco de Chanel número 5 e umas calças novas, do estilo que ele gosta. Que se acostume com a minha presença. Oksana traçou com esmero mais uma linha no caderno. O plano seguia como um relógio. Já sabia que Dmitry preferia loiras, embora não admitisse que sonhava em viajar para a Itália, que na escola participava do KVN e ainda se gabava disso. Sabia também que ele vivia acima de suas possibilidades. Carro caro financiado, ternos comprados no limite do cartão, uma obsessão constante por causar boa impressão. Alvo perfeito, de mocha. Oksana acenou ao entrar no café onde Dmitry a esperava. A Lenka pediu para eu avisar que vai se atrasar por causa de um relatório urgente, mas não queria que você perdesse a noite, explicou, tirando a jaqueta leve. De baixo, uma blusa justa realçava cada curva de seu corpo. Afinal, somos quase família. Dmitry parecia um pouco confuso, mas não objetou. Se a Helena não se importa. Claro que não, sentou-se à mesa chamando o garçom. A propósito, continuou Oksana fazendo o pedido, você não saberia dizer quais perfumes os homens mais gostam? É que uma amiga minha perguntou. Disse que o Chanel número 5 é muito sério. Que nada, discordou Dmitry. Chanel é um clássico. Eu adoro esse aroma. Sério? Perguntou Oksana, inclinando-se levemente para frente. Pois eu estava justamente pensando em comprar. Helena chegou meia hora depois, ofegante e pedindo desculpas. Encontrou a irmã e o noivo mergulhados em uma conversa animada sobre cinema e viagens. Desculpa, querido, beijou a face de Dmitry. Obrigada, Oksanka, por fazer companhia a ele. Não foi nada, descartou a irmã com um gesto. Nós e o Dima tivemos uma ótima conversa. Ele tem umas ideias tão interessantes sobre a vida. Dmitry corou sem motivo aparente, mas sorriu. Você realmente tem uma irmã. E a frase ficou no ar, inacabada. Porta de saída. O clique da fechadura ecoou como um ponto final naqueles 4 meses que agora pareciam uma farsa bem ensaiada. A rua, quente e poeirenta, recebeu-a com uma indiferença que doía menos do que os olhares que deixará para trás. Helena caminhava sem rumo, os saltos batendo no asfalto como um metrônomo descompassado. Como não vi? Repetia mentalmente enquanto as lágrimas teimosas insistiam em escorrer, apesar do sol que queimava a pele. O celular vibrou no fundo da bolsa. Ela o ignorou na primeira vez. Na segunda tirou-o com mãos trêmulas, esperando, ou temendo, que fosse ele. Mas era apenas uma notificação do banco. Parabéns, Helena. Seu limite de crédito foi aumentado. Ironia cruel. O algoritmo não sabia que naquele exato momento, sua vida havia sido reduzida a zero. Zero confiança. Zero futuro com Dmitry. Zero irmã. Uma cafeteria na esquina com mesas de metal verde desbotado ofereceu refúgio. Helena sentou-se sem pedir nada, apenas para ter onde apoiar os cotovelos enquanto enterrava o rosto nas mãos. O cheiro de café torrado misturava-se ao perfume barato do ambulatorial que passará por perto. Respira, ordenou a si mesma. Pensa. Mas pensar doía. Cada memória dos últimos meses agora vinha com um selo de mentira estampado. Os jantares românticos, seria Oksana quem os sugerira? As conversas sobre o futuro. Será que ele já comparava as duas enquanto Helena falava, entusiasmada sobre a casa que poderiam comprar? E o pedido de casamento? Meu Deus, o pedido!
o café inteiro como testemunha, o brilho do diamante que agora estava perdido debaixo do sofá da irmã. Ou será que já estava no dedo dela? O garçom aproximou-se hesitante. Moça, tudo bem? Helena levantou os olhos, surpresa com a preocupação no rosto do estranho. Não, nada estava bem. Mas como explicar que sua irmã havia arquitetado, peça por peça, a destruição da única relação que lhe fizera acreditar em felicidade? Como dizer que o homem que jurara amá-la havia escolhido sem pestanejar a mulher que compartilhava seu sangue e suas traições? Água, por favor, foi tudo o que conseguiu dizer. Enquanto esperava o copo, seus dedos, quase sem vontade própria, digitaram no navegador. Como saber se você foi manipulado em um relacionamento? Os resultados inundaram a tela, sinais de que sua irmã é uma narcisista triângulo amoroso, quando a família se torna inimiga, recuperando a autoestima após uma traição dupla. Helena clicou no primeiro link, como se as palavras pudessem desfazer o nó que apertava sua garganta. Pessoas manipuladoras costumam isolar a vítima, criando dependência emocional. Isolar? Ela reviu as últimas semanas. Dmitry sempre ocupado, quando Oksana sugeria programas a sós. As desculpas esfarrapadas sobre o trabalho. A maneira como a irmã sorrateira semeava dúvidas. Você acha que ele te ama mesmo, Lena? Ou só gosta da ideia de ter uma noiva perfeita? Dito com um sorrisinho de quem já conhecia a resposta. Elas distorcem a realidade, fazendo você duvidar da sua própria memória. Como a vez em que Helena jurara ter visto Oksana e Dmitry rindo de algo no celular dele, e a irmã dissera, você está imaginando coisas, Len chique. Está muito estressada com... O copo d'água chegou. Helena bebeu um gole, mas a garganta continuava seca. Quantas vezes ela me fez duvidar de mim mesma? Quantas vezes riu das suas paranoias enquanto nos bastidores orquestrava cada movimento? O telefone vibrou novamente. Dessa vez era uma mensagem. Lena, precisamos conversar. Não é o que você está pensando. Dmitry. Ela ri, um som amargo, quase um soluço. Claro, agora ele quer conversar. Depois de meses de mentiras, depois de sua irmã ter lhe oferecido, literalmente, um prato cheio de desculpas. Não é o que você está pensando. Como se ela fosse a louca da história. Como se eles não tivessem juntos escrito cada linha daquele roteiro sujo. Helena bloqueou o número. Em seguida, abriu a conversa com a mãe. Os dedos pairaram sobre o teclado. O que dizer? Mãe, sua filha mais nova destruiu a minha vida. Desculpe, mas a Oksanka que você tanto defende é uma serpente. Não, não hoje. Hoje, ela não tinha forças para mais uma batalha. Digitou então, algo simples. Algo que doía menos. Mãe, preciso ficar uns dias fora. Não se preocupem. Antes que a resposta chegasse, ela já estava de pé, procurando no mapa o endereço da estação de trem. Qualquer lugar servia. Qualquer lugar que não fosse aquele, onde cada esquina, cada café, cada risada ecoava a traição. Enquanto caminhava em direção à estação, o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons de rosa e laranja, as mesmas cores do buquê que ela havia escolhido para o casamento. Helena apertou os braços contra o corpo, como se pudesse segurar, ali, os pedaços de si mesma que ainda restavam. Você vai superar isso, disse a si mesma com uma convicção que não sentia. Porque não há outra opção. O corredor do prédio parecia mais longo do que nunca. Helena já tinha dado alguns passos em direção à saída quando ouviu a voz da irmã, cortante como uma lâmina. Lena, espera. Oksana a chamou com um tom que pretendia ser conciliador, mas soava falso, como um sorriso forçado. Não vamos dramatizar, vamos. Somos irmãs. Helena virou-se lentamente. Nos olhos da irmã mais nova não havia nenhum traço de arrependimento, apenas o brilho frio de quem havia vencido uma batalha. Era o olhar de alguém que finalmente tinha o que queria, e não se importava com o preço que outros pagaram por isso. Eu não tenho mais irmã. As palavras saíram secas, definitivas. Helena fechou a porta com força, como se pudesse trancar para sempre aquele capítulo de sua vida. Mas as pernas não a sustentaram por muito tempo. Assim que chegou à escadaria, as forças a abandonaram. Ela desabou nos degraus, as lágrimas escorrendo em silêncio, sem soluços, sem drama, apenas uma dor surda, como se enterrasse não só um amor, mas também a última fé que ainda lhe restava nos outros. Mãe, preciso te contar uma coisa. Uma semana havia se passado desde aquela noite de agosto que destruíra tudo. Uma semana de noites em claro na kitnet alugada, para onde fugira sem forças para ficar no apartamento onde sonhara um futuro com Dmitry. Os dedos apertavam o telefone com tanta força que as articulações ficaram brancas. Estou ouvindo, filha. A voz de Galina Mikhailona soava cansada, como se já soubesse o que viria.
Provavelmente Oksana já havia plantado sua versão dos fatos, regando-a com meias-verdades e omissões convenientes. Ela armou tudo. Helena engoliu a bile que subia pela garganta. Oksana planejou meu encontro com Dmitri desde o início. Ela mantinha um diário, trocava mensagens com ele. Eu vi tudo. Lena, o que você está dizendo? A mãe a interrompeu, incrédula. Oksaninka não seria capaz. Ela sempre torceu por você. Eu li as mensagens, mãe. Vi o diário. A voz de Helena tremia, mas ela se forçou a continuar. Ela planejou tirá-lo de mim desde o primeiro dia. O silêncio do outro lado da linha parecia eterno. Então, cautelosa. Filha, será que você não entendeu errado? Oksaninka está aqui do meu lado. Quer falar com ela? Helena sentiu o estômago revirar. Claro que está. Provavelmente já escolhendo os convites de casamento. Ela está aí, não é? A ironia na voz era amarga. Não me surpreende. Já deve estar planejando a lua de mel. Lena, não fale assim. A mãe agora soava irritada. Se eles se amam de verdade, você não tem o direito de... Você está me ouvindo? Helena cortou, a voz quebrando. Ela armou tudo. Desde o começo. Chega de se fazer de vítima. A voz de Galina endureceu. Oksana também tem direito à felicidade. Homens não são objetos. Não dá para roubar alguém. Helena desligou o telefone devagar, como se cada movimento doesse. Até a própria mãe havia escolhido o lado da irmã, como sempre. As fotos no Instagram de Oksana eram uma faca girando na ferida. Buquês, jantares, selfies românticas. As legendas pareciam escritas só para ela. Finalmente entendi o que é amor de verdade, ou, meu marido é o melhor do mundo. Marido. Então já tinham se casado. Helena jogou o celular no sofá com tanta força que ele quase caiu no chão. Do lado de fora, a chuva de setembro borrava as linhas da cidade, como se o mundo inteiro estivesse se dissolvendo em cinza. Tudo parecia irreal, como se ela estivesse vivendo a vida de outra pessoa. A náusea veio sem aviso no meio do expediente. Helena mal teve tempo de correr para o banheiro. A colega Marina olhou para ela com preocupação. Lena, você está bem? Quer que eu chame um táxi? Em casa não melhorou. Pela manhã, outra onda de enjoo, uma fraqueza estranha, uma sensibilidade exagerada a cheiros. Foi então que se lembrou. Quando foi a última vez que menstruou? O cálculo a gelou. Mais de um mês. O teste confirmou que ela já suspeitava. 2 linhas. Grávida de Dmitri. Sentada na beirada da banheira, olhando para aquele pedaço de plástico que mudava tudo, Helena não sabia se ria ou chorava. Um filho do homem que a traíra com a própria irmã. Um filho que poderia ter sido símbolo de um amor, mas agora era apenas uma lembrança viva da dor. Helena, você me ouve? A voz da médica chegava abafada como através de um véu. Ela abriu os olhos devagar. Teto branco, cheiro de álcool, o bip constante dos aparelhos. Reanimação. 11 semanas. Você teve uma ameaça de aborto. A médica falava com profissionalismo, mas havia um lampejo de compaixão em seus olhos cansados. Infelizmente não foi possível salvar. Helena fechou os olhos. Perderá o bebê. Um bebê que soubera existir havia apenas 3 dias. 3 dias em que, pela primeira vez em meses, permitirá-se esperar que algo em sua vida pudesse dar certo. O telefone na mesinha de cabeceira permanecia mudo. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem da família. Só notificações automáticas das redes sociais. Oksana postara novas fotos da lua de mel na Turquia. No 3º dia de internação, chegou uma mensagem da irmã. Lena, para de fazer drama. Homens não são coisas, não dá para roubar ninguém. Vamos conversar como gente grande? Helena apagou a mensagem sem responder. Não havia mais nada a dizer. Ania, posso ficar alguns dias na sua casa? Ela estava na porta do apartamento da única pessoa que ainda lhe restava. Ana Petrovna, amiga de infância e ex-colega de trabalho. Ana não fez perguntas. Apenas a abraçou e a levou para dentro. Fica quanto tempo precisar. Sobre o chá, Helena contou tudo. O plano de Oksana, a traição de Dmitri, a gravidez, o aborto. Ana ouvia em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Eu perdi não só o Dmitri, mas o filho que poderia ter tido com ele. Helena terminou, a voz rouca. E a família também. Minha mãe ficou do lado dela. Ana colocou a xícara na mesa com um gesto firme. Talvez seja melhor assim. Seu tom não deixava espaço para réplica. Agora você viu quem eles são de verdade. Como assim, melhor? Helena olhou para a amiga incrédula. Fiquei sozinha. Você não está sozinha. Ana segurou seu olhar. Você está livre. Livre de pessoas que pisam em você para subir. A psicóloga Irina Vladimirovna tinha olhos gentis atrás dos óculos de arame fino.
Helena só conseguiu marcar a consulta um mês depois da alta hospitalar. Conte o que a incomoda. A especialista inclinou-se levemente para frente. Eu achava que éramos uma família. Helena sentava-se na beirada da poltrona, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Mas no fim, para eles, eu não valho nada. Minha irmã destruiu minha vida de propósito, e meus pais ficaram do lado dela. Por que você acha que isso aconteceu? Irina fez a pergunta com calma. Helena encolheu os ombros. Talvez eu seja o problema. Chata, como a Oksana sempre disse. Chata? A psicóloga repetiu a palavra como se pesasse cada sílaba. Helena, escute bem. O que eles fizeram fala deles, não de você. Traição é uma escolha de quem trai, não uma falha de quem é traído. Essas palavras se tornaram seu mantra nos dias seguintes. Enquanto isso, na casa dos pais, as coisas mudavam. Nikolai Ivanovich passava as mãos sobre o peito com frequência cada vez maior, como se o peso daquela história estivesse esmagando seu coração. Galina Mikhailovna oscila entre as filhas, sem entender como tudo havia chegado àquele ponto. Você deveria ligar para ela. Ele dizia à esposa nas noites quietas. A menina está sofrendo. E o que eu digo? Galina respondia, exasperada. Oksaninka também tem razão. Se o homem foi embora, é porque não amava direito. O pai apenas suspirava. No fundo, sabia que algo estava errado. Oksana parecia feliz demais, uma felicidade que soava falsa, como se ela se alimentasse não do amor, mas da dor alheia. Fevereiro chegou surpreendentemente ameno. Helena observava pela janela da casa de Ana o degelo no pátio. 6 meses haviam se passado desde aquele agosto que dividira sua vida em antes e depois. As sessões com a psicóloga ajudavam. Pouco a pouco ela entendia, não era culpa sua. Oksana fizera suas escolhas. Dmitri as dele. E ela, Helena, tinha o direito de reconstruir sua vida, longe da toxicidade deles. Me inscrevi num curso. Ela anunciou a Ana durante o jantar. Contabilidade internacional. Talvez consiga um emprego melhor. Ótima ideia. Ana aprovou com um sorriso. A vida continua. O telefone permaneceu em silêncio. Os pais não ligavam. Oksana não dava sinais. Dmitri também sumira de sua vida sem deixar rastros, e estranhamente isso trazia alívio. Helena finalmente começava a respirar fundo, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. A sala de aula do Instituto de Qualificação Profissional de Kaluga fervilhava com conversas técnicas e risos contidos. Março não trouxe apenas os primeiros sinais de primavera, mas também a determinação de Helena para iniciar um novo capítulo. O curso de padrões internacionais de contabilidade seria seu trampolim para um futuro melhor. Desculpe, este lugar está ocupado? Uma voz masculina, baixa mas firme, interrompeu sua leitura. Helena levantou os olhos dos apontamentos. À sua frente, um homem de cerca de 30 anos, de constituição robusta e rosto aberto, olhava para ela com um sorriso discreto. Seus olhos cinzentos transmitiam uma confiança tranquila, algo que lhe fizera tanta falta nos últimos tempos. Claro, pode sentar. Ela indicou a cadeira ao lado, surpresa com a própria naturalidade. Machin. Ele se apresentou, acomodando-se. E você, imagino, também está lutando com débitos e créditos. Helena não pôde evitar um sorriso, o primeiro genuíno em meses. Helena. E sim, a devedora é minha eterna dor de cabeça. Após a aula, saíram juntos devagar, discutindo a palestra sobre contabilidade em moeda estrangeira. Machin falava de seu negócio na construção civil com uma segurança que denotava experiência, sem ostentação. Não como Dmitri, que vivia gabando-se de ganhos imaginários. Ele mencionava desafios reais, prazos apertados, fornecedores problemáticos, a burocracia dos contratos. E você? Em que área trabalha? Perguntou enquanto desciam as escadas do instituto. Materiais de construção de Kaluga. Nada extraordinário, produção de blocos, argamassa. Ótima empresa. Machin assentiu. Trabalhamos com eles. O concreto que fornecem é de primeira. Havia algo em seu jeito de falar que acalmava. Nenhuma encenação, nenhum esforço para impressionar. Apenas uma conversa franca entre dois profissionais. Que tal um café? Propôs ele, já na porta do prédio. Se não tiver pressa, claro. Helena hesitou por um segundo. Depois de Dmitri, evitara qualquer aproximação masculina, mas havia algo em Machin que inspirava confiança. Por que não? Na cafeteria 2 horas se passaram como minutos. Machin contou sobre sua pequena construtora 10 funcionários, especializada em casas de campo, do divórcio 3 anos antes, da decisão de recomeçar do zero depois de deixar Moscou. E filhos? Helena perguntou, cautelosa. Infelizmente não.
Sua voz não carregava amargura, apenas um leve pesar. Minha ex achava que atrapalhariam a carreira. Eu também não tenho. Ela sentiu a pontada familiar no peito. Ainda não deu certo. Machinha sentiu com compreensão, sem insistir em detalhes. Aquela delicadeza, tão ausente em seus relacionamentos passados, a tocou. Começaram a se encontrar após cada aula. Primeiro, cafés, depois almoços, mais tarde, caminhadas pela cidade. Machin cortejava com paciência, sem pressa. Flores no Dia da Mulher, ajuda para Ana se mudar quando o apartamento dela entrou em reforma. Helena, como a terra após um longo inverno, ia descongelando aos poucos. Sabe, disse Machin no final de maio, enquanto sentavam-se em um banco do parque, diante da fonte. Tem um conhecido, Dmitry Lebedel, de um concessionária. Estudamos juntos. Helena congelou. A colher de sorvete ficou suspensa no ar. Dmitry Lebedel, repetiu devagar. Isso. Alto, moreno, um mentiroso de primeira. Machin não notou sua reação. Na escola vivia inventando histórias. Dizia que o pai era empresário, mas na verdade era mecânico. Prometia mundos e fundos às garotas, mas não tinha um tostão. E como ele está agora? O mesmo. Machin riu sem alegria. Casou-se recentemente com uma loira, ostenta uma vida de luxo nas redes, mas sei que a carro é financiada e o apartamento, alugado. Balançou a cabeça. Pena da esposa. Com certeza encheu-a de mentiras. Helena colocou o sorvete no banco. As mãos tremiam. Machin, sua voz era um sussurro. Esse Dmitry. Ele foi meu noivo. Machin virou-se para ela. Seus olhos cinzentos refletiram compreensão instantânea. Droga, Helena. Não sabia. Desculpe. Ele me deixou pela minha irmã mais nova. As palavras saíram com dificuldade. Descobri que ela armou tudo desde o início. Machin ficou em silêncio, processando. Depois, segurou sua mão com cuidado. Então ele te traiu como traiu a todos antes. Depois do que aconteceu, tenho medo de confiar de novo. Vou provar que homens de verdade não traem, respondeu Machin sério. Vou mostrar o que é amor verdadeiro. Até agosto tornaram-se inseparáveis. Machin ofereceu a Helena o cargo de contadora-chefe em sua construtora, salário 1/3 maior, contratação formal, benefícios. Mas o mais importante era a chance de trabalhar em um lugar onde seu profissionalismo seria valorizado. Mas nós estamos juntos, ela duvidou. Não ficaria estranho? Ficaria justo, corrigiu Machin. Você é a melhor contadora que conheço. E se um dia nossas coisas não derem certo, continuará sendo uma excelente profissional. Aquela abordagem a surpreendeu. Machin não misturava o pessoal com o profissional, não tentava prendê-la através do trabalho. Era um respeito que ela nunca experimentara. Em outubro ele a pediu em casamento na mesma cafeteria onde se conheceram, sem pompa. Não quero apenas me casar com você, disse, estendendo uma pequena caixa. Quero devolver sua fé nas pessoas. O anel era simples, ouro com um pequeno diamante. De verdade? Ela perguntou, entre lágrimas. De verdade, confirmou Machin. O casamento aconteceu em novembro de 2024, íntimo, apenas com amigos próximos. Ana foi madrinha, colegas da construtora convidados. Os pais não compareceram. Galina Mikhailona alegou doença do pai, mas Helena sabia. A mãe nunca perdoara sua traição a Oksana. Pela primeira vez na vida, me sinto verdadeiramente protegida, confessou a Ana durante a recepção. E dá para ver, sorriu a amiga. Você está radiante. A lua de mel foi em Sochi, em um apartamento com vista para o mar. Caminhavam pela orla, planejavam o futuro. No ano novo, Helena descobriu que estava grávida. O diretor da fábrica de máquinas de Kaluga está procurando um fornecedor de carros para a empresa, anunciou Machin durante o jantar em fevereiro. 15 veículos em leasing. E daí? Helena não entendeu aonde ele queria chegar. Tenho contatos no ramo automotivo. Posso oferecer condições melhores do que a Europa Alto. Ela sentiu um nó no estômago. Mas o Dmitry trabalha lá. A voz de Machin ficou firme. Esse homem não merece prosperar depois do que fez com você. Isso é vingança, objetou Helena. É justiça, a corrigiu. Apenas uma proposta mais competitiva. Concorrência leal. Uma semana depois, o diretor da fábrica assinou contrato com o parceiro de Machin. Dmitry perdeu uma comissão de R$500 mil e levou uma advertência da direção. Ele não sabe que fomos nós, sabe? Perguntou Helena. Não sabe. E não precisa saber. Machin a abraçou. Às vezes, a vida simplesmente restaura o equilíbrio. Na primavera, mudarão-se para um apartamento de 3 quartos em um prédio novo. Machin insistiu que o imóvel fosse registrado em nome de Helena. Uma mulher precisa se sentir segura, justificou. Ela decorava o quarto do bebê,
Escolhia carrinhos, lia livros sobre maternidade. A barriga crescia, e cada movimento da criança trazia uma alegria diferente daquela gravidez perdida. Acha que é menino ou menina? Machim perguntava, pousando a mão em sua barriga. Não importa. Ela sorria. Só quero que seja saudável. E que puxe a mãe, acrescentava, beijando sua cabeça. Naqueles momentos Helena entendia, aqui está a felicidade verdadeira. Silenciosa, sólida, construída não em promessas vazias ou paixões passageiras, mas em gestos diários, no respeito que se prova, não se declara, na confiança que se constrói, não se exige. E pela primeira vez ela não tinha medo do amanhã. O destino, ironicamente, havia lhe presenteado com um homem de verdade, só que não para ela. A garrafa de vodka vazia rolou pelo chão do pequeno apartamento alugado, batendo no pé da mesa de jantar. Dmitri sentava-se no sofá desalinhado, a camisa amassada e os olhos opacos fixos no vazio. Bebeu de novo, constatou Oksana ao entrar, a voz cansada, sem um vestígio daqueles tons brincalhões de antes. Dima, não temos nem dinheiro para comida. Em que mais eu deveria gastar? Ele rosnou. Nos seus vestidos? Nos restaurantes que não podemos pagar? 6 meses de casamento haviam lavado o brilho das promessas. A paixão construída sobre traição, descobriu-se, não tinha raízes. Dmitri explodia com mais frequência, culpando-a por cada fracasso. A perda de um cliente importante na empresa havia abalado não só sua renda, mas sua autoestima. Não é minha culpa que você perdeu a reunião dormindo. Oksana atirou a bolsa na poltrona. Ou que chegou atrasado ao diretor da fábrica. Cale-se. Ele rugiu. Melhor me diga onde esteve até às 10 da noite. O shopping fecha às 9. Fiquei terminando relatórios, mentiu ela. Na verdade, só não queria voltar para casa, não queria enfrentar aquele bêbado amargurado. Dmitri levantou-se cambaleando, e em seu olhar havia algo perigoso. Sabe, casei com você por engano, murmurou. A Lena era 1000 vezes melhor. Oksana empalideceu. Em 6 meses de casamento já ouvirá aquilo antes, mas as palavras doíam como se fossem novas. Então por que saiu dela para vir para mim? Gritou. Você sabia convencer, ele sorriu torto. Agora vejo quem você é de verdade. Mentirosa. Calculista. Uma P. As lágrimas escorreram, não de raiva, mas de desespero. A operação noivo resultara numa vitória de pirro. Ganhará um homem que a desprezava e perdia, aos poucos, tudo mais. Oksana Nikolaevna, precisamos conversar. O diretor do Shopping Europa olhava-a com severidade. É seu 3º atestado médico neste mês. Os lojistas reclamam de grosseria. O que está acontecendo? Ela sentou-se na cadeira, sentindo o chão desaparecer. Depois do aborto espontâneo na 8ª semana, estresse crônico, disseram os médicos, mal conseguia se sustentar. Tive problemas de saúde, Igor Viktorovich. Entendo, mas precisamos de um funcionário estável. Ele estendeu os papéis, demissão por acordo com uma indenização irrisória. Ao sair do escritório, Oksana sentou-se num banco junto à fonte no saguão. Ao redor, a vida seguia, clientes circulando, cafés cheios, música suave. Só a dela desmoronava. O telefone vibrou. Mensagem de Dmitri. Não espere por mim no jantar. Encontro com amigos. Amigos era o bar de beira de estrada onde ele afogava as mágoas, culpando a esposa por cada gole. Você se livrou do bebê de propósito, berrou ele ao chegar bêbado de madrugada, acordando os vizinhos. Que bebê? Ela não entendia. Dima, do que está falando? Viu o atestado do hospital. Aborto. Você o matou para não me prender. Oksana olhava para aquele homem e não reconhecia o encantador que lhe oferecia flores e jantares. Agora só um alcoólatra rancoroso, pronto a culpar o mundo por suas escolhas. Eu queria esse bebê, sussurrou. Mais do que tudo. Mente. Você é especialista nisso, como mentiu para sua irmã. Então se divorcie. Ela explodiu. Divorcie-se e me deixe em paz. Vou me divorciar, sim. E não pagarei pensão. Casamento de menos de 1 ano, sem filhos. Ele saiu batendo a porta. Oksana ficou sozinha no apartamento que em 1 mês teria de desocupar. Sem emprego não havia como pagar o aluguel. Procurar trabalho virou um pesadelo. Nas entrevistas, perguntavam o motivo da demissão. Ela tentava inventar desculpas, mas as referências a falavam por si. Funcionária instável, frequentes ausências por doença, conflituosa, lia um recrutador em voz alta. Lamentamos, mas buscamos outro perfil. Até o outono, Oksana voltou para a casa dos pais. Galina Mikhailovna recebeu-a com frieza. E o marido? Perguntou a mãe. Divorciados, respondeu ela seca. E agora? Não sei, mamãe. Não sei. Nikolai Ivanovich jazia na cama após o 2º infarto.
Os médicos proibiram qualquer emoção. Mas como não se angustiar ao ver a família se despedaçar? Ligue para ela, Lênia pedia à filha, a voz fraca. Façam as pazes. Ela não me perdoará, papai. Você tentou pedir perdão? Okizana calou-se. Pedir perdão significava admitir que estivera errada. E ela ainda acreditava que apenas lutara pelo que julgava ser sua felicidade. O Instagram de Helena tornou-se uma obsessão dolorosa. Fotos com o marido, a barriga crescendo, a nova casa, sorrisos que deveriam ser dela. Preparando o quarto do bebê. Meu amor montando o berço. 28 semanas de felicidade. Okizana deslizava os dedos pela tela, sentindo a inveja negra corromper por dentro. Porque a irmã mais velha merecia tudo, enquanto ela só colhia ruínas. À noite, Ditri ligou. A voz soava culpada. Okizana, podemos nos encontrar? Precisamos conversar. Encontrarão-se no mesmo café onde, um ano antes, planejaram destruir a vida de Helena. Ele estava magro, os olhos injetados de álcool. Percebi que cometi um erro, começou. Com a Lena era real. Com você só problemas. E o que quer? Ela perguntou, indiferente. Tentar recuperar a Lena. Explicar que fui forçado. Forçado? Pela primeira vez em meses, Okizana riu. Ninguém te forçou, Dima. Você escolheu. Mas você me seduziu. E você se deixou seduzir. Ela levantou-se. Boa sorte. Duvido que ela te ouça. Mesmo assim, Ditri teve a ousadia de ligar para Helena. Okizana soube pela mãe, Galina Mikhailona, encontrar a Ana no mercado. Ela disse a ele, você morreu para mim no dia em que me traiu. A mãe repetiu as palavras secas. E desligou. Okizana sentiu. Seria estranho se a irmã agisse diferente. À noite, ela ficou à janela, observando a cidade adormecida. Na cabeça, um redemoinho disse. Na gaveta do banheiro, o frasco de sonífero, resto da época em que a ansiedade não a deixava dormir. A mão estendeu-se. Seria suficiente para dormir para sempre? Mas algo a deteve. Pegou o telefone e descou o número da linha de apoio psicológico. Alô, respondeu uma voz feminina calma. Serviço de ajuda. O que a incomoda? Sua voz falhou. Destruí a vida da minha irmã. E a minha também. Não sei como seguir. Vamos conversar, disse a psicóloga suave. Conte-me o que aconteceu. E Okizana contou. Pela primeira vez, sem desculpas, sem meias-verdades. O sol de abril mal aquecia o cemitério central. Helena estava junto à cova recente, a pequena Masha de 1 ano nos braços. A menina esticava as mãozinhas para as flores, sem entender a solenidade. Papai, perdoe por não me despedir, sussurrava Helena. Não sabia que estava tão mal. Nikolai Ivanovich morrera do 3º infarto ao amanhecer, enquanto a cidade dormia. Galina Mikhailona o encontrara na poltrona, o diário aberto no colo. Na última página, com letra trêmula, lia-se, dói ver como as filhas tornaram-se inimigas. Espero que um dia se reconciliem. As palavras de Nikolai Ivanovich, escritas com mão trêmula em seu diário, pareciam ecoar no ar gelado daquele abril. Machin colocou a mão no ombro de Helena, sentindo a tensão em seus músculos. Ele sabia que você o amava. Não se torte, murmurou com a voz rouca de emoção. Atrás deles, passos lentos quebraram o silêncio. Helena virou-se e viu Okizana, mais magra que nunca, envolta em um casaco preto desgastado, claramente herdado de tempos melhores. Nos braços, um buquê de cravos baratos, suas pétalas vermelhas quase artificiais contra o tecido surrado. Lena. A voz da irmã mais nova tremia, incerta. Posso ficar aqui ao seu lado? Helena sentiu em silêncio. Por mais que as mágoas as dividissem, naquele dia, ambas haviam perdido o mesmo homem. Os rituais fúnebres aconteceram no apartamento dos pais, onde o tempo parecia ter parado. Parentela distante encheu os cômodos, tias, tios, primos que Helena não via há anos. Galina Mikhailona, com os olhos inchados de choro, movimentava-se pela cozinha como uma automata, preparando pratos como se o trabalho pudesse afogar a dor. Nikolai Ivanovich era um homem e tanto, comentou o tio Piotr, irmão do falecido, enquanto servia-se de um pedaço de pão. Só nos últimos anos é que ficou tão melancólico. Vivia se consumindo por causa das filhas. A tia Lida, irmã da mãe, lançou um olhar carregado na direção de Helena. E o que aconteceu afinal? Por que as meninas não se falavam? Família, família. Galina Mikhailona interceptou o comentário com um gesto desesperado. Não agora, por favor. Não hoje. Mas foi tarde. Okizana levantou-se de repente, a taça de vodka tremendo em sua mão. Quero dizer a verdade sobre por que papai sofreu tanto nos últimos anos, anunciou, e a sala mergulhou em um silêncio tão denso que até o tic-tac do relógio na parede parecia alto demais.
Oksanka não, Galina Mikhailona tentou detê-la, mas a filha sacudiu a cabeça. É preciso, mamãe. Todos devem saber que tipo de pessoa eu sou. E então, sem poupar a si mesma, começou a confessar. Falou do plano para roubar o noivo da irmã, das anotações meticulosas no diário, cálculos frios sobre como destruir a felicidade de Helena. Tirou da bolsa o caderno de couro surrado e leu trechos em voz alta, enquanto os parentes arregalavam os olhos em choque. O tio Piotr balançava a cabeça, incrédulo. A tia Lida levou a mão à boca, como se pudesse conter o escândalo. Alguém solçou baixinho. Papai morreu de dor ao nos ver como inimigas, e a culpa é minha, concluiu Oksana, a voz quebrando. Eu matei não só o amor entre irmãs, mas também a fé dele na família. Chega, Oksana. Helena ergueu-se bruscamente, os olhos faiscando. Não manche a memória do papai com esse espetáculo. Isso é entre nós, não para estranhos. As pessoas têm o direito de saber. As pessoas têm o direito de lembrar dele como um homem bom, não de ouvir suas confissões teatrais. Sem dizer mais nada, Helena pegou Masha no colo e saiu para a varanda. Mashin seguiu-a, fechando a porta atrás de si. Por que ela fez isso? Perguntou Helena, olhando para a cidade onde um dia havia sido feliz. Talvez não aguentasse mais carregar esse peso sozinha, supôs o marido. Consciência pesada? Ela riu, amargo. Será que ela tem consciência? Quando os últimos convidados se foram, já era noite alta. Galina Mikhailona adormecera no quarto, esgotada pelo dia e pela dor. Na cozinha, apenas as duas irmãs permaneceram, separadas por anos de ressentimento e por uma mesa de madeira gasta. Oksana torcia a ponta do guardanapo entre os dedos, sem ousar levantar os olhos. Lena, eu sei que não mereço perdão, mas me diz, há alguma chance, algum dia? Eu te perdoo, cortou Helena seca. Não por você, mas por mim. Odiar é um fardo pesado demais. Os olhos de Oksana brilharam com um lampejo de esperança. Então podemos nos ver às vezes? Pelo menos por causa da mamãe, falar do tempo, da saúde? A voz de Helena permaneceu neutra, sem emoção. Podemos. Mas não espere intimidade. O que tivemos morreu para sempre. Uma pausa. E Masha? Oksana quase não ousou perguntar. Posso vê-la de vez em quando? Helena a observou por longo tempo. Aquela mulher de olhar apagado pouco lembrava a jovem ambiciosa que 2 anos antes, tecera planos cruéis com sorrisos falsos. Sob minha supervisão, respondeu finalmente. Se magoá-la, mesmo que seja com uma palavra, desapareça da nossa vida para sempre. Você já viveu algo parecido? A dor de ser traído por quem confiou, por quem amou. A sensação de que o chão se abre sob os pés quando a pessoa que você imaginava conhecer revela uma face oculta, capaz de machucar com palavras ou ações. Essas feridas deixam marcas. Às vezes cicatrizam com o tempo, outras permanecem como lembretes dolorosos de que nem todo afeto é sincero. Se você já passou por algo semelhante, se já sentiu o peso de uma traição ou a dificuldade de reconstruir laços quebrados, compartilhe sua história. Não para reviver a dor, mas para lembrar que não está sozinho. M.